Oi, gente! O Mais Cultura chega até você trazendo bate-papo sobre arte, manifestações de culturas, de tribos, de gentes. Ele é um programa feito para você. É uma forma de trazer um pouquinho de esperança em tempos tão difíceis como a pandemia. O Mais Cultura está no ar. É um novo programa da TV Câmara Caxias e a gente vai falar de arte porque a gente acredita que a arte nos liberta, nos ensina, nos cura. Você acaba de escutar o som do nosso grande compositor e violonista Lúcio Yanel, que tem essa simplicidade que nos inspira. Ele é considerado um dos fundadores da Escola do Violão Gaúcho e tem uma linda história na música que, ao longo do programa, a gente vai contar para vocês. Lúcio, bem-vindo ao Mais Cultura. É um presente ter você aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, porque esse prazer que vocês dizem que sentem com a minha presença, com a minha arte, é o mesmo que eu sinto quando manifesto artisticamente a vontade de estar com gente como vocês. Querido, muito obrigada. Também nós recebemos a participação da Uyara Camargo e Zeca Duarte, também músicos talentosos, que é do duo Nega Jurema. Muito bem-vindos e bem-vinda. Muito obrigado, agradeço muito pela oportunidade de estar mostrando a nossa música. Gostaria também de deixar registrado que para mim é uma grande honra estar do lado desse grande mestre que é o Lúcio Yanel. Eu acredito assim, sem exageros, que é uma honra para todo caxiense morar na mesma cidade que o mestre Lúcio Yanel. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada, estamos muito felizes de estar fazendo parte aí da estreia do programa. Obrigada, gente. E também a gente recebe a nossa querida colega, jornalista Ciliane Vieira, que tem aí uma trajetória quase 10 anos no jornalismo de cultura
Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Como o Zeca falou, estou me sentindo honrada também de estar aqui ao lado de pessoas tão talentosas e para falar de cultura, né? Um assunto que eu amo. Então, vida longa também é o programa, né? Estou bem feliz. Obrigada. Gente, eu vou começar com o Lúcio. É argentino de Corrientes, mas adotou o Brasil há mais de 40 anos. E Caxias do Sul foi a primeira cidade que te abraçou, Lúcio? Não. Quando eu cheguei em 1982 ao estado, entrei, diríamos, para o lado de Uruguaiana, da fronteira, né? E fui para Passo Fundo. Fui visitar uns amigos que já conhecia da Argentina, não? E assim que fiquei em Passo Fundo, foi para ficar 4 dias, fiquei 4 meses, né? E daí vim para Porto Alegre a convite de outro amigo que conheci também em Passo Fundo, que era para ficar 4 meses e fiquei 40 anos. Assim que... E tenho uma percorrida, diríamos, interestadual, não? Morando em alguns lugares. Morando não, mas ficando... Não? Eu fico acrenciado com as pessoas carinhosas que tem este estado. Assim que não faço questão de sair logo dos lugares. Lúcio, que Caxias foi aquela lá atrás que te acolheu? O mais importante é que continua igual para mim, Caxias, não? O bem-querer do povo, não? A simpatia. Muitos dizem que não porque não conhecem, claro. Não? Que o gringo é duro, que é... Não tem nada que ver. O gringo é uma preciosa pessoa que é trabalhadora, não? Também sonhadora, e que todo o que construi é em função... Aqui sim se luta, não? Pelo seu lugar, pela sua família, pelos seus filhos. Me entende? Talvez não tenha toda a farra e a festança que tem em todos os lugares que você possa ir, ou que você deseje que tenha. Mas, de todas maneiras, nós temos um progresso, digo nós, já me considerando caxiense, né? Nós temos um progresso constante, não? Com todas as tropicadas, não? Naturais da vida, mas se tem um motor que propõe o estado do Rio Grande do Sul ir para frente, essa é a Serra como um todo, a Serra Gaúcha, sendo Caxias, evidentemente, pela sua demografia, enfim, a capital da Serra, que não, né? É decir, não é que seja melhor que nada, que todas são belíssimas as cidades e os povos e as vilas. Há que pensar um pouco mais em cultura e há que pensar um pouco mais em incluir Caxias no trem do turismo mundial, não? Sim, o turismo mundial. Caxias tem tudo isso. Tem de sobra, não? O mais importante que tem é a natureza maravilhosa dentro do seu próprio, das espécies que rodeiam esta cidade, até a própria gente, as próprias pessoas. Naturalmente são lindas, são maravilhosas. Há que conhecê-las. Para conhecê-las temos que chamar as pessoas. Para chamar nós temos que ter o que oferecer. Ok. Obrigada, Lúcia, por enquanto. Zeca e Yara, como é que é fazer música? Daqui a pouco a gente vai contar um pouco da trajetória de vocês, Dudu, Nega Jurema, até por causa do nome também, o significado. Mas como é que é fazer samba que busca lá as raízes do samba numa cidade de serra, daqui da Serra Gaúcha? Eu acho que Caxias tem uma história, assim, de samba, né? Que ela talvez não seja tão conhecida, tão divulgada, assim, mas tem um cenário de samba, assim, bem expressivo, que talvez tenha se perdido um pouco e, né, em função do que se tem como cultura na nossa região, né? Que a gente sabe que, especificamente, assim, não é necessariamente o samba, né? Nem de perto. E aí eu acho que isso se perdeu, né? Isso que houve, que Caxias teve, né? Essa história com o samba, essa história negra, né? Ela se perdeu um pouco com o passar dos anos, né?
E essa produção, eu acredito que ela foi se dificultando em função disso, né? Muito embora exista esse cenário, ele talvez não seja tão visto, ele é um nicho bem específico, mas ele existe e ele é grande. E eu acho que o grande desafio, e aí o Zeca vai falar melhor do que eu, porque ele já está há mais tempo que eu nessa peleia, eu acho que as pessoas conhecerem, reconhecerem e consumirem. Isso que já está sendo feito, esse trabalho que já existe, né, Zeca? Eu acho que sim, nesse sentido de imaginar o samba como uma expressão assim que tem uma relevância muito importante à cultura negra, como tu falou. Ela existe há muito tempo já em Caxias, né? A exemplo do Clube Gaúcho, que é um dos mais antigos do estado, né? Data lá dos anos 30, que era um clube de negros, né? Inclusive tinha um clube de mulheres negras também, né? Dentro do Clube Gaúcho, né? Clube das Margaridas, se não estou enganado. Então ele tem essa história de longa data já, né? E atualmente eu percebo, assim, é uma observação empírica, assim, acaba que a população que é negra, ela está muito na periferia da cidade, né? Então, de repente, se você anda no centro da cidade, assim, você não vai ver uma população negra, uma cultura negra. Hoje em dia, um pouco mais com a imigração, né, senegalesa e haitiana e de outros lugares. Mas se você vai para os bairros mais distantes, você começa a ver assim que o marcador de cor de pele muda muito, né? E inclusive acaba que a cultura também é muito diferente, né, da cultura do centro, assim, né? Enfim, realmente é um pouco difícil assim nesse sentido, assim, porque o povo que acaba consumindo e que acaba oportunizando o trabalho para a gente, né, acaba tendo um certo preconceito muitas vezes, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se apegando um pouco nas pessoas que gostam muito, por outro lado, né? E que a gente se apega nessas pessoas e nessa maneira de fazer, né? É muito legal. Falando, já que a gente deu uma pincelada aí, vocês falando sobre o samba, vamos escutar um pouquinho do samba do Nega Jurema? Bora lá? Se o samba tem feitiço, faz até o tio samba. Levo o canto até tarde, seresteiro do luar. Subo pela rua tronca, vou me declarar pra ela. Na charanga estação, primeira de paralela. Ela é pérola negra e por ela sou cuidado. Protegido da princesa, nada pode dar errado. Esquenta aí, dona ovelha, é lindo esse brincar. Enquanto o gaúcho não voltar, ouço causos de Cláudio e Cafu, defendendo as nossas escolas, descendo a Sinimbu. Lamento não viver na mocidade, essa história bonita do samba pelas ruas da minha cidade. Se o samba tem feitiço, faz até o tio samba. Levo o canto até tarde, seresteiro do luar. Subo pela rua tronca, vou me declarar pra ela. Na charanga estação, primeira de paralela. Ela é pérola negra e por ela sou cuidado. Protegido da princesa, nada pode dar errado. Esquenta aí, dona ovelha, é lindo esse brincar. Enquanto o gaúcho não voltar, enquanto o gaúcho não voltar, enquanto o gaúcho não voltar.
Deu vontade, né, de saber mais um pouquinho do Nega Jurema, mas a gente já vai falar com o Zeca, com o Yara. Mas antes a gente vai bater um papo também com a Ciliane. Ciliane, a gente tem todo esse cenário aqui bonito que mistura o samba com a cultura nativista também. É um privilégio, né? Nós, com a profissão que a gente tem, poder ser instrumento, né, para dar visibilidade a essa arte. Inclusive, quando o Lúcio fala que precisa mais de fomento à cultura, o jornalismo vem com essa missão também, né? Vem muito. E, nossa, Carol, super concordo assim, contigo. Acho que é um privilégio mesmo poder ser assim, essa ferramentinha, assim. Eu costumo dizer que eu tento, assim, com o meu trabalho, dizer para as pessoas, olhem, vocês precisam conhecer esse trabalho, essa pessoa, essa arte, esse talento que às vezes mora no mesmo bairro que a gente, né, na mesma rua até, e a gente não conhece. E o jornalismo tá ali também para mostrar, né, que é um setor muito importante, que movimenta muito, né, movimenta a renda, movimenta a economia da cidade. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, né, assim, de quanto a cultura é importante também para a economia, né? Essa questão do fomento, acho que é um assunto que a gente sempre vai tratar, né? Então, é nosso papel, assim, também. Obrigada, Cili. Gente, a gente já vai conversar mais, porque tem muito assunto, mas a gente faz um breve intervalo. O Mais Cultura volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Mais Cultura, hoje recebendo vários convidados muito especiais e muito queridos. Mas antes, vamos de som de novo com o duo Nega Jurema. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar,
queixo minhas rosas. Que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Gente, vamos contar um pouquinho da história de vocês? Como é que nasce o do Nega Jurema? Bom, nós, o Zeca e eu, nós somos um casal, né? Nós somos casados desde 2013 e eu cantava, assim, né? Não profissionalmente, né? Mas já vinha de alguns trabalhos, fazendo algumas aulas e tal. E aí comecei a cantar no coro municipal, na época. E a gente estudava o repertório que eu precisava para o coro com o auxílio do Zeca, como ele já era músico, já vinha estudando, já tocava choro, já tocava samba. Ele me auxiliava nos estudos e aí nós começamos a, né, em meio a esses estudos, tirar algumas músicas assim que nós gostávamos do repertório. A gente começou com Cartola, né, que era um nome aí do samba que nós somos muito fãs e tal, e a gente começou a tirar todas as músicas do Cartola de brincadeira, assim, para estudar, para melhorar algumas coisas em meu repertório que eu precisava estudar pro coro municipal. Aí foi ficando legal, foi ficando bom, a gente começou a gostar do que estava fazendo, começou a ampliar, começou a cantar para alguns amigos, começou a se arriscar, isso lá em 2014, 2015, a gente começou a fazer isso. E aí começaram a chamar a gente para algumas pequenas coisinhas, a gente viu a necessidade de dar um nome pro nosso duo, então, porque não tinha, né, era o Zeca, Zeca e Yui. A gente tem uma gatinha, que desde que a gente se conheceu, a gente tem essa gatinha que a gente adotou juntos, e o nome dela é Nega Jurema, uma gatinha preta. E o nome dela é Nega Jurema, é a Nega Juju, é a Nega Juju, e aí tudo que a gente fazia brincando que era a nossa filha e tal, dando o nome dela, e aí a gente batizou o duo com o nome da Nega Jurema, em homenagem ao nosso nenê, dos nossos nenéns, né? Na verdade, começou assim, oficialmente, a gente oficializou, assim, foi mais ou menos no período da pandemia, assim, né, o do, né? Na verdade, a nossa história, assim, ela tem muito a ver com a música, assim. Para mim, inclusive, assim, eu já tenho uma vivência com música há mais tempo do que com o samba e com o choro, com a música brasileira, assim. Mas eu resolvi, assim, me dedicar mais para a música brasileira foi praticamente junto de quando eu te conheci, assim, a gente veio tendo essa história musical junto, né? Na verdade, faz parte da nossa história, né? A música. E daí, durante a pandemia, em casa, os dois e os gatos trancados, a gente estudava ainda mais e aí a gente foi para as redes. Ter as lives, né? Aí a gente começou a fazer lives durante a pandemia, né, nos finais de semana. Né, a gente criava todo um clima de boteco, botava uns temas nas nossas lives, assim. Mais bebia do que tocava, né? Para convidar as pessoas a assistirem, a ficarem em casa, a terem uma opção, o happy hour à distância. E aí foi que a gente foi... né, divulgando mais nosso trabalho. E a partir daí foi que a gente foi mais visto, assim, fora da nossa roda de amigos. Teve criação nova durante a pandemia também? Teve composição, bastante composição, né? O Zeca é um compositor de mão cheia aí da dupla. Sim, inclusive na base da raiva eu fiz a Oyara compor também. Minha única composição foi na força do ódio da pandemia. Ô Lúcio, para você, nesse período de pandemia, tantos anos, né, com a carreira de músico, o que significou essa pausa que nós fomos obrigados, né, a pausar? O que significou a pandemia na sua vida? Um aprendizado para muitas coisas, não? Valorização de muitas coisas, descarte de outras tantas coisas. Foi ali me possibilitou repensar coisas, e nessa repensada a gente vai deixando malas carregadas de coisas que não servem para coisa nenhuma, vai se apropriando de outras que partem de aqui de dentro, não? E se convertem em um baú cheio de riquezas espirituais que se já tinha,
se engrandeceu, não? Se agrandou. E é isso aí. Depois demais, torcendo para que passe isto, não somente por mim, sino pelo povo todo, pelo povo do mundo, por todos os povos. Tanta gente sofrendo. A gente pode sofrer, digamos, a escassez de trabalho, não? Atividades que a gente fazia, de repente, já não consegue fazer, porque as pessoas se retraem, não? De maneira natural. Mas apenas isso, felizmente, eu não... Esse bichinho aí não me pegou. Não. Ah, que bom. Então, mas e os que pegam. Não? Então, eu perdi muita gente amiga. Nós todos perdimos amigos. Perdimos gente importante dentro da cultura, da arte. Isso é o que mais dói, né? Perder a vida por um vírus, isso aí não tem sentido, né? Se tu me dizes, perdeu a vida numa peleia, diríamos, entre tauras, como dizem os gaúchos, não? Ou numa guerra, que ela não é boa de maneira nenhuma, nem a guerra, nem a briga entre tauras, nem nada mais. Se justifica mais se tu morre, que morre por um bichinho que tu nem enxerga. Isso é cúmulo. E não tem defesa, porque tem aparentemente defesa, não? Mas é aparente, porque quando tu menos, quando te descuida um pouquinho, aparece uma sexta-feira 13 que te liquida. E é esse bichinho aí que se enfia por todo quanto que é lado. Por isso devemos ter cuidado, não? Os cuidados naturais, a máscara, distanciamento, álcool gel. Muito Todo legal. matizado com um pouquinho de salame, queijo e bom vinho. Sim. Fica de bom tamanho. Ai, é isso aí. Deixa eu aproveitar, nós estamos falando de pandemia, né? O jornalismo que fala de cultura também foi muito afetado, porque essa cultura, ela, né, teve que dar uma pausa. Como foi trabalhar nesse período, Ciliane? Olha, teve momentos assim que a gente ficou bem apreensivo, assim, meu Deus, parou tudo, não tem mais nada, né? Mas a gente, assim, se surpreende, né, no jornalismo diariamente por muitos motivos. E na cultura, eu fiquei muito surpresa, assim, com a criatividade dos artistas, assim, com a reinvenção. Nossa, são inúmeros exemplos, assim, Carol, de, sabe, aqui, com certeza, cada um vai ter uma história para dizer de como se reinventou nesse momento. E eu acho também que as pessoas, é meio chovendo molhado, assim, que eu vou falar agora, mas eu acho que as pessoas também acabaram se dando um pouco, assim, se dando conta mais da importância, assim, da cultura. Quando a gente está lá sozinho, né, às vezes morando sozinho, então a importância que tem poder escutar uma música, poder ver um filme, acessar algum tipo de arte, como isso nos traz, né, esperança, como tu falaste ali no início do programa. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a arte se reinventou, os artistas se reinventaram e talvez as pessoas, assim, descobriram ainda mais o poder, né, que tem, assim, como a gente tem o privilégio de quando consegue acessar algum tipo de arte, assim, como isso transforma, né, a vida da gente. Então, no meu trabalho, acho que foi bem significativo, assim, esse período para eu me surpreender ainda mais, assim, com os artistas, com a criatividade, enfim. Ai, sim. A gente vai falar no terceiro bloco, porque esse aqui já foi. A gente vai falar sobre o papel da arte, principalmente durante a pandemia, que ela acabou, de fato, sendo uma forma para libertar as pessoas, uma forma de, inclusive, curar as pessoas. Mas isso é assunto, de fato, para o terceiro bloco. A gente volta já, gente.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Era mês de março e o verão então findava. Não pude conter as lágrimas da imensa dor ao ficar assim, longe de quem tanto amava. Me senti tão triste como um vaso sem flor. Mas como faz falta um carinho e um abraço. Solitária eu fico, não sei bem nem o que faço. Mas como faz falta um carinho e um abraço. Solitária eu fico, não sei bem nem o que faço. Eu era feliz quando com minha gente cantava o samba da vida que a vida entoava. A sabedoria me ensinou a dizer não para essas coisas que machucam o coração. Era mês de março e o verão então findava. Não pude conter as lágrimas da imensa dor ao ficar assim, longe de quem tanto amava. Me senti tão triste como um vaso sem flor. Mas como faz falta um carinho e um abraço. Solitária eu fico, não sei bem nem o que faço. Estamos de volta com o Mais Cultura. Hoje é a nossa estreia. Esse é o novo programa da TV Câmara Caxias. E hoje a gente, vocês já viram, né? Olha os convidados que a gente tem. Lúcio e Anel. Nós temos também o duo Nega Jurema, que é a Yara Camargo e o Zeca Duarte. E a nossa querida Ciliane Vieira, nossa colega jornalista. Vamos falar, Lúcio, eu falei que a gente ia falar um pouquinho da tua história, né? Você tocou com grandes nomes, né, nessa trajetória aí. E eu faço destaque aí da Mercedes Sosa, que eu sou super fã. Como é que é para o senhor olhar para a sua história? Que sentimentos vêm? É sentimento de raiva, de bronca. Claro, é terrível chegar a velho. Para mim, desculpe a maneira chula que vou... Ela não é mal educada, mas é chula. É papo furado, esse negócio que é a melhor idade. Para mim não, a melhor idade é quando tem a idade de vocês, 20 anos. Eu já tive também 20 anos, 30 anos, 40 anos, até 50 dá para, diríamos, não? Sim. Mas eu me lembro de uma frase dita por uma pessoa que eu conheci, adorei em vida e levo
na minha memória as coisas de ouvi-la, né? Eu sempre ouvi muito os sábios. Há pessoas que são sábias e que você se dá conta imediatamente, não? Que está na frente de uma pessoa sábia. Às vezes nem fala a pessoa, mas você olha, descobre em algum sinal. E a Cora Carolina, não? Cora Carolina, todo mundo sabe de vocês, é brasileira, goiana, é uma coisa maravilhosa, não? E ela dizia assim, o homem tem serventia, e te digo isto para ti, porque te falta um pouquinho mais. O homem tem, a verdadeira serventia do homem começa quando tem 50 anos de idade e vai só até os 75. Aos 75, ele já vem só manutenção. Porque é o que eu estou, na manutenção. Não? Sim. Não. Porque eu tenho obrigações com, digamos, de ordem moral, de ordem estético, moral. Eu peço que o universo me ajude para eu poder, diríamos, durar um pouco mais, mas por coisas que tenho que fazer e gostaria de fazer, não para mim, não para mim, é dizer, para todas as pessoas que de repente poderia eu servir para alguma coisa, não? Por exemplo, a minha própria música parece ser que serve, então gostaria por isso, para ser útil, não? Mas depois a gente não, voltando ao princípio da tua pergunta, de que significa olhar, fazer uma revisão, não? Eu fiz muita coisa interessante, linda, vejo como artista, como músico, não? É uma vida longa em matéria profissional, não? Eu tenho 75 anos, eu comecei a tocar profissionalmente aos 14 anos. Já ganhava os pilas para levar para casa, não? Algum levava para casa, outro ficava para mim. Se para ir ao cinema, não. Naquela época, que tu ia ao cinema com uma moeda, não? Bom, então, eu não tenho arrependimentos, não? O único que tenho, assim, arrependimento é pela minha mediocridade para não poder deter o tempo e para não ser mais útil do que, se é que sou, ou haver sido útil, não? Se fui, gostaria de ter sido mais, entende? Para os demais, porque depois os demais me deram tudo. Eu recebi muita coisa. Recebi amor, carinho, não? Gostaria de ter recebido uns pila também, mas eu que menos recebi, não? Sim. Mas é porque eu nunca fui ambicioso também. Não. As minhas coisas com aspecto material, para mim, não contam para nada. Não. Sim, dá para ver que o senhor tem uma simplicidade muito bonita, assim. Até quando o senhor chegou aqui no estúdio, e o senhor tem um nome, né, muito grande. E até quando eu estava produzindo material para entrevistar o senhor, eu pensava, meu Deus, mas eu vou entrevistar o Lucianel. E o senhor, só na entrada, o senhor trouxe uma simplicidade que, ok, é o Lucianel, mas é esse senhor querido, simpático, muito talentoso, que mostrou a arte de uma... Porque é também uma doação, né? Poder mostrar a arte para as pessoas. É um ato generoso, na verdade, né? Sim. Esse ato generoso que você disse, que calculo que sim, que deve ser um ato generoso, não precisa necessariamente ser individual. Nós devemos nos unir, não, a sociedade como um todo, para apoiar esse que individualmente faz arte, faz cultura, ¿me entiende? Faz pelos outros. É dizer, isto devemos, até os próprios artistas devemos apoiar-nos, diríamos, como uma sociedade, ou como uma associação, sem que seja, diríamos, oficial, não? Para sabermos que temos que estar juntos, não? Para lutar e brigar por uma sociedade, digamos, mais letrada, mais justa, menos ignorante em muitas coisas. Todos temos culpa nisso, não? Isso aí não
não adianta governo tanto, aí está, todos temos culpa, não? Mas justamente isso são chamadas de atenção que nós temos, o que nos acontece agora, por exemplo, nós temos que, diríamos, como se diz no campo, trocar as orelhas, separar as orelhas, não? Para ficar atento, para que isso não aconteça mais, e isso vem através da união, não? Das coisas simples, não? De querer as coisas simples, trabalhar pelas coisas simples, doar-se ao outro pelas coisas simples, não? E mostrar que de aqui não se leva nada. Você deixa alguma coisa. E o que você tem que deixar, o seu legado tem que ser feito através do amor. O amor. O amor é o único que você vai carregar quando você sair daqui. E o único que você vai deixar aqui. O amor que você sente pelas pessoas que a rodeiam, ou que não, que estão aparentemente distantes, mas sabem que você existe. Você também tem que saber que eles existem. E se doar, como você está dizendo. Se doar, não? É a base principal para sermos realmente ricos e milionários. Se me permitir fazer um comentário também, seu Lúcio, que também uma coisa muito bonita para mim, assim, que eu queria ter a oportunidade um dia de falar, que me inspirou muito também na maneira do Lúcio fazer a arte, que eu já vi em muitos dos recitais do Lúcio, assim, ele exaltar a origem dessa música pampiana que ele faz, assim, a gente tem às vezes uma noção, assim, de que essa é uma música que pode ser, depois de uma certa gourmetização, assim, de que ela tem uma origem pura europeia, assim, né? Já vi muitas vezes assim como a gente falou antes aqui do samba, mas essa música ela também tem uma origem negra muito importante, Por né? favor, então faz parte do mesmo conjunto diríamos, espiritual que existe dentro da parte musical, de qualquer parte musical. Nós somos uma mistura, uma miscigenação de negros, indígenas, e de todo um pouco, do que vier seja bem-vindo. Bom, pois isso nós devemos mostrar, diríamos, nos unindo e fazendo coisas pelos demais. É possível fazer, é possível. E ainda viver bem, tranquilo. Um dia que sejamos menos mesquinos, menos ambiciosos pelo aspecto material, não leva nada. Por favor, não? Reparte um pouco, mostra, ensina, ajuda, dá a mão. Não? Felizmente estamos em um país chamado Brasil, digo felizmente porque se há um povo que é solidário é o brasileiro. Eu tenho a sorte de ter viajado um pouco por esses lugares aí, além fronteira, diríamos assim, e tenho comprovado e digo em qualquer lugar, um dos povos mais fraternos do planeta Terra é o brasileiro. O brasileiro de todo quanto que é lado do Brasil. Não pense que sou gaúcho, não, de todo o Brasil. Ou seja, haveria que olhar esse povo e amá-lo com mais, diríamos, mais próximo, colocá-lo no colo, no peito aqui, abraçá-lo, não? E ajudá-lo, se é que ele precisa. Ou que nos ajude, se que nós precisamos. Sim. Gente, quando a gente fala dessa arte aqui, é uma arte que é para aguçar esse olhar crítico, né? Para tudo que a gente está vivendo, a gente aproveita e convida vocês a assistir uma matéria que é o Cultura Taum, que a gente vai falar de resistência de uma arte que era usada lá no passado justamente para poder ter a garantia de viver a própria cultura, que é a capoeira. Nas senzalas e quilombos do Brasil colônia, a ginga de um povo escravizado criava uma arte que unia música, dança, luta e brincadeira ao som do atabaque e berimbau. A capoeira nasce como uma forma de preservar a cultura africana, mas principalmente como defesa desses povos. Mais de 500 anos depois, essa herança cultural afro-brasileira continua sendo preservada. Em Caxias do Sul, o projeto Capoeira, Cultura e Cidadania foi implementado nesse ano,
que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A capoeira, por muito tempo marginalizada, aqui é uma ferramenta importantíssima de mudança social e também contribui para romper preconceitos. A gente acaba fazendo um trabalho histórico, né, cultural com a questão da capoeira, para eles também, para que eles tenham a consciência que não foi nada fácil hoje eu estar aqui dando aula de capoeira para eles, né, que muitas lutas vieram, né, o povo negro mesmo utilizou da capoeira como uma ferramenta de libertação, né, como algo de libertação, né. Então, é muito importante hoje ainda, a capoeira continua libertando, né, vencendo barreiras, passando por cima de obstáculos, né, que a sociedade nos impõe. A gente consegue ver no brilho deles, assim, o incentivo deles, né, a aceitação deles com a proposta do projeto, né. Isso melhora a questão da atenção deles, né. Isso ajuda na escola, no dia a dia. Isso aí vai melhorando o dia a dia como pessoa também, né? O projeto recebe os alunos no turno inverso à escola e tem como objetivo democratizar o acesso à arte para a juventude das periferias. Por isso, conta com o financiamento de empresas da cidade e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eu acho isso um passo muito importante no processo de reconhecimento da cultura enquanto um mecanismo de mudança social, né? Porque muita gente encara a cultura enquanto entretenimento, enquanto o consumo do produto final, né? E o processo ele é uma coisa que ele é muito mais importante. Acho que esse passo de trazer a LIC para cá e de ter esse apoio das empresas, ele é fundamental porque está investindo nessa geração que precisa desses horizontes e precisa da cultura enquanto mecanismo. Para diversificar ainda mais a bagagem cultural dessa galera, também são oferecidas oficinas de dança e percussão. Já com 60 usuários, as oficinas acontecem nos espaços de convivência da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, nas unidades dos bairros Pioneiro e Cruzeiro. Aqui, as crianças não têm apenas o contato com a arte, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal, liberdade de expressão e, acima de tudo, praticar a cidadania. E mesmo tão novinhos, eles já entendem qual a importância de estarem aqui. É a minha primeira vez tendo contato com a capoeira e com a dança também. É importante, porque assim daí a gente aprende novas oportunidades e novos talentos. Seja pela capoeira, pela dança ou pela percussão, a cada dia eles encontram segurança e têm a oportunidade de ampliar horizontes. É um momento de diversão, mas também de muito aprendizado. Aqui, a arte cumpre com o seu papel, o de transformar realidades. Tudo é possível, dependendo se a gente mora na periferia ou não. Quando a gente vê a retomada da cultura em projetos tão bacanas, em centros de convivências, né, que fazem toda uma transformação na realidade das crianças e adolescentes, e quando a gente fala da capoeira, que busca essa retomada das raízes, a valorização das raízes, como inclusive o Zeca comentou, da música do Lúcio, o que significa para vocês interpretar Cartola, por exemplo, que tem todo um peso forte do povo brasileiro? É uma singela homenagem, assim, que a gente está prestando, porque às vezes a gente esquece um pouco, né, da importância que esses artistas têm e da importância que a nossa cultura tem. A gente é muito influenciado, assim, e muito ensinado a engrandecer coisas que são de fora, né? No Brasil, assim, existe muito isso, né? Esse nosso complexo de vira-lata, assim, de achar que as coisas que são feitas aqui, elas são meia boca, elas não têm qualidade, né? Que as histórias que essa música conta, elas não têm riqueza, e muito pelo contrário, né? Se a gente parar para pensar na história do nosso país e na importância desse povo, desse grupo de pessoas que eles têm na construção da nossa cultura,
a gente percebe que o que a gente está cantando é pura poesia. O que a gente está interpretando é pura poesia. É a gente reconhecer isso e a gente voltar o nosso olhar para dentro do nosso próprio país, para dentro da nossa história, da nossa cultura, entender que a gente aqui, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, a gente faz parte do Brasil, que essa cultura faz parte também aqui da Serra Gaúcha, e homenagear e não deixar que isso morra, né? Eu acho isso importantíssimo, acho lindíssimo e acho emocionante, assim, que a gente possa fazer esse trabalho. Para mim é só emoção. E é só emoção mesmo, a gente viu, a gente escutou vocês. Eu complementaria um pouquinho também, tudo que a Yara falou, acho que foi muito bom, assim, e além de brasileiro gaúcho, da Serra, né, também latino-americano, né, também. Acontece o seguinte, o Brasil, não, é o maior país de Latinoamérica, não? Simplesmente entra toda a Latinoamérica aqui, não? Então, se não defende, não se acentua a sua identidade como latinoamericana, é porque não conhece. ¿Por que não conhece? Porque viveu de costas a vida toda a Latinoamérica. É decir, por que viveu de costas? Porque não houve uma preocupação de inclusão do Brasil dentro do mundo. E, de repente, né, nós temos que viver na sexta-feira 13, como aqui estamos vivendo agora, onde estamos, de repente, isolados, não? Isso aí é uma coisa que o Brasil não merecia. Repito, qualquer coisa pode acontecer, mas isto não pode acontecer com o Brasil. O Brasil é o nosso comandante dentro da América Latina, imagine, em muitos aspectos. E acho, inclusive, também que não conhece o restante da América Latina, como também não, cada vez menos conhece a si próprio, né? O que é um problema ainda pior, né? Porque, e aí ressalto o que eu falei antes, assim, uma coisa, um sentimento que a gente percebe, assim, muitas vezes aqui na nossa região, esse sentimento, assim, de se achar ainda mais, assim, menos brasileiro ainda, né? Uhum. Então, enfim, a gente vive um momento também de muitas pessoas que exaltam muito a pátria, mas muito pouco conhecem da pátria, assim, também. Enfim, né? É um momento de fazer reclamar, às vezes, né? Exclui povos dessa pátria, né? Exatamente. Quando a gente fala de pátria, a gente está falando, né, dos povos originários, a gente está falando dos negros, e às vezes esse patriotismo não inclui esses grupos, né? Ele é seletivo. É mais original, né? Uhum. Exatamente, complementando o que o Lúcio falou, é isso, assim, o tamanho do Brasil, a importância que ele tem dentro dessas questões da América Latina e a pluralidade. Se nós fôssemos nos ater às questões culturais, né, a nos aprofundarmos, a conhecermos, a enaltecermos a cultura do Brasil, a gente ia ter dificuldade de poder conhecer coisas fora daqui, de tantas coisas que a gente tem para conhecer. Precisaríamos várias vidas, né? Sim, com certeza. Sim, porque na verdade o Brasil é um acúmulo de vidas, todas diferentes. Que maravilha. Ciliane, quando a gente fala, a matéria mostrou a realidade dessa retomada da cultura, trazendo a capoeira para as crianças nas comunidades de periferia. E quando a gente falava dessa valorização das raízes, de incluir, né, todos os grupos que são importantes porque fazem parte desse Brasil. E quando a gente falava, inclusive lá no início, que essa arte pode curar, que ela pode ensinar, tudo isso, estando na periferia, dando aula para criança, é fundamental, porque ela cumpre o seu papel. Nossa, eu acho que a arte, ela está em todos os lugares, né? Mas a gente tem que pensar na garantia do acesso, né? Então, aí entram as políticas públicas e tudo mais, mas a arte, ela tem que estar em todos os lugares, as pessoas que fazem a arte, né? E eu acho que ela transforma, né, as vidas. A gente tem que ter essa ideia de que um bairro onde tem arte tem menos violência, né, tem mais saúde, tem pessoas mais felizes. E é isso, a arte tem que tá na escola, tá no bairro, no centro comunitário. A gente tem que fazer também os nossos palcos, né, colocar nossos artistas e prestigiá-los. E pagar por isso também, saber do valor
que tem um show, um artista, uma obra de arte, um livro, né? Isso é muito importante também. A gente conhecer, assim, os artistas, falando do nosso cercadinho, da nossa cidade, eu acho que isso é muito importante, assim, o acesso e a valorização, desde de pequenos, assim, e saber que a arte também ela é acessível, né? Não é uma coisa assim... claro, a gente olha um talento como o Lúcio, por exemplo, parece intocável, e eu acho ele um gênio, assim. Mas eu acho que a arte, as crianças, por exemplo, têm que saber que elas podem mexer com isso, que elas podem experimentar, que isso é aberto, né? A arte é livre e, enfim, comunica, né? Muitas coisas. Eu acho que o acesso é primordial, assim. Gente, infelizmente o programa terminou, passou muito ligeiro. Eu agradeço a participação da Ciliane, da Oiara, do Zeca, do Lúcio e Anel. Foi muito bom ter a estreia com vocês. E a gente agradece a sua participação. A gente se encontra num próximo Mais Cultura. Tchau, gente!